Senhor Primeiro-Ministro, altas individualidades do Estado, civis e militares, senhores embaixadores, familiares de Aristides Sousa Mendes, minhas senhoras e meus senhores. Antes de mais, este é um dia muito feliz, do qual eu estou muito grata por fazer parte. Não poderei, como é meu costume, improvisar, mas os condicionamentos do tempo fazem-me ler este pequeno elogio. Homenageamos hoje Aristides Sousa Mendes, um homem que durante décadas foi votado ao esquecimento. E, no entanto, milhares de pessoas devem-lhe a vida e milhares de pessoas, de famílias, puderam existir graças a ele. Afastado compulsivamente da carreira diplomática em 1940, acabaria por se retirar para Cabanas de Viriato, onde viveu modestamente até quase à sua morte, a 3 de abril de 1954. Os seus filhos acabariam por ter de partir um a um, por sentirem que o futuro lhes era negado no seu país. Será só no final da década de 1980 que em Portugal o seu nome começa a ser reabilitado. Em 1987, o presidente Mário Soares atribui-lhe póstumamente a Ordem da Liberdade. No ano seguinte, a Assembleia da República aprova a sua reabilitação. 10 anos depois, será o próprio Parlamento Europeu a prestar-lhe homenagem. Hoje, um pouco por todo o mundo, o seu nome é lembrado em estátuas, nomes de ruas, praças, estabelecimentos de ensino, etc. Mas o que é que fez este homem para merecer primeiro tal ostracismo, depois a reabilitação e, finalmente, o respeito mundial? Uma coisa muito simples: desobedeceu. E se é preciso coragem para acatar ordens com que não concordamos, mais difícil é seguramente seguir a consciência e não as cumprir. E foi isso que Aristides Sousa Mendes fez. Comecemos pelo princípio. Aristides Sousa Mendes, juntamente com o seu irmão César, iniciava a sua carreira diplomática em maio de 1910, 4 meses antes da implantação da República. Em serviço, ambos passariam pelo extrator da monarquia, pela Primeira República, pela ditadura militar e pelo Estado Novo. Depois de ter estado imposto em África e no continente americano, Sousa Mendes vem para a Europa. Em 29, é colocado na cidade de Antuérpia como cônsul de primeira classe. Em 1938, pediria para ser enviado para a China ou para o Japão, mas é enviado para Bordeus. Sem o suspeitar, e seguramente sem ser essa a sua intenção, Salazar, então Ministro dos Negócios Estrangeiros, iria colocar no lugar certo, à hora certa, o homem certo. Por essa altura, ainda os governos francês e britânico tentavam desesperadamente manter a paz na Europa. Mesmo depois da anexação da Áustria em 1938, assinavam em Munique, em setembro desse ano, um acordo que permitia à Alemanha nazi ocupar a região dos Sudetas, que desde o final da Primeira Guerra pertencia à Checoslováquia. Pensavam com isso apaziguar os apetites de Adolf Hitler. Este, contudo, queria muito mais. No ano seguinte, os nazis ocupavam o resto da Checoslováquia e a 1 de setembro entravam na Polónia. A barbárie das tropas alemãs e da Gestapo sobre civis polacos, judeus e não judeus, que se saldou só no mês em quase de 100 mil mortos, chegou seguramente, através do seu irmão César, aos ouvidos de Sousa Mendes. César, então Ministro de Portugal em Varsóvia, não só seria dos poucos diplomatas que não abandonaria o seu lugar, como aquele que acolheria na cave da legação muitos polacos que estavam fugidos. A 3 de setembro de 1939, a França e a Grã-Bretanha declaravam guerra à Alemanha. Portugal demarcava-se e proclamava a neutralidade. Nenhuma das fações beligerantes, porém, estava ainda militarmente preparada para a guerra. Por essa razão, durante meses, o conflito restringiu-se quase apenas a uma guerra naval do Atlântico Norte. Foi a chamada drôle de guerre. Mas essa guerra a brincar iria terminar na primavera de 1940 com o avanço imparável das tropas nazis que, pelo caminho, subjugavam a Noruega, a Dinamarca, os Países Baixos, a Bélgica e o Luxemburgo. Pouco depois, numa ousada manobra militar, atravessavam a floresta das Ardenas, que todos acreditavam ser intransponível, e contornavam a famosa linha Maginot e entravam em França. A 14 de junho, o impensável aconteceu. O país caía e a suástica flutuava no alto da Torre Eiffel. Foi o pânico.
mais de 3 milhões de pessoas só da região de Paris abandonaram as suas casas e fugiram, atravancando ainda mais as estradas já de si cheias de tropas em movimento e de outros refugiados. Mas este não foi o início de um pesadelo. O pesadelo começara muito antes, em 1933, com a chegada de Adolf Hitler ao poder. Seria logo nesse ano que começariam as perseguições aos opositores políticos, aos homossexuais, aos deficientes físicos e mentais e aos judeus. Muitos dos perseguidos procuraram refúgio nos países vizinhos. Agora, a ocupação dos mesmos obrigava-os a fugir de novo, só que a massa dos que fugiam era incomparavelmente maior. E por razões várias, nem todos tiveram essa possibilidade. E no final, entre fome, trabalho escravo, fuzilamentos em massa, campos de extermínio, terão morrido até 1945 6 milhões de judeus, 250 mil ciganos, 250 mil portadores de doenças físicas e mentais, 3 milhões de prisioneiros russos, 7 milhões de civis soviéticos, 2 milhões de civis polacos, 300 mil civis sérvios, um número interminável na casa dos milhares de opositores políticos, de membros da resistência alemã e dos países ocupados, homossexuais, católicos e testemunhas de Jeová. Os que estavam em fuga só queriam chegar ao sul de França e passar a fronteira. Tarefa difícil, já que tinham que ter simultaneamente válidos 4 vistos. Um de saída de França, um de entrada em Espanha, mas o de entrada em Espanha pressupunha um de entrada em Portugal e este pressupunha também um visto definitivo para outro país. O problema é que ninguém, quase nenhum país, estava disposto a conceder vistos positivos. A cidade de Bordeaux, para onde se dirigira o governo francês após a queda de Paris, estava também na rota de fuga de milhões de pessoas. É neste contexto de angústia e desespero generalizados que Aristides de Sousa Mendes, que desde o início da guerra vinha emitindo alguns vistos à revelia da Circular 14, o que lhe valeu várias chamadas de atenção, decide, a 17 de junho, ao fim de 3 dias de uma enorme luta interior, escutar a voz da sua consciência e, ao arrepio das ordens de Lisboa, começa a emitir vistos a toda a gente, ordenando também aos consulados dele dependentes, Bayonne e Toulouse, que fizessem o mesmo. Nesta sua decisão, Aristides de Sousa Mendes pôde contar com o apoio incondicional da sua mulher Angelina e dos seus filhos que estavam presentes. Um alerta da delegação inglesa em Lisboa e um telegrama do cônsul Faria Machado a pedir a confirmação da ordem leva o Ministério dos Negócios Estrangeiros a enviar em caráter de urgência o Ministro de Portugal em Madrid, Pedro Teotónio Pereira, para travar Sousa Mendes. Este, no entanto, mesmo depois de ter sido mandado regressar a Lisboa, vai continuar na rua a emitir vistos e a passar vistos a toda a gente. Estima-se que, graças ao seu ato de consciência, Sousa Mendes terá permitido a entrada em Portugal de pelo menos 10 mil pessoas. Em Lisboa, Sousa Mendes é sujeito a um processo disciplinar. Em sua defesa viria apenas Calheiro de Menezes, ministro de Portugal na Bélgica, que após explicar o que presenciara ele próprio na sua rota de fuga, diria: "É neste ambiente que tem de ser vista e julgada a atitude do arguido. Outros, talvez menos impressionáveis ou mais fortes físico ou moralmente, teriam possivelmente suportado a tormenta e resistido às súplicas veementes e angustiosas que sofreram. Creu o depoente que o cônsul de Bordeaux se deixou dominar pelo horror e pela tragédia a que assistiu." Salazar, porém, não se comoveu nem aceitou a pena bastante mais leve proposta pelos redatores do processo. A carreira diplomática de Sousa Mendes iria por isso terminar ali. Em 1945, uma hemorragia cerebral deixava-o paralisado o lado direito, o que também lhe impossibilitaria qualquer outro tipo de trabalho. Morreria, como se disse, a 3 de abril de 1954. Na sua resposta à nota de culpa ao processo disciplinar que lhe foi movido, Aristides de Sousa Mendes não deixa margem para dúvida. Era realmente meu objetivo salvar toda aquela gente cuja aflição era indescritível. Uns tinham perdido os cônjuges, outros não tinham notícia dos filhos extraviados. Alguns tinham visto sucumbir pessoas queridas sob os bombardeamentos alemães que todos os dias se renovavam e poupavam os fugitivos apavorados. Muitos deles eram judeus que, já perseguidos antes, procuravam angustiosamente escapar ao horror de novas perseguições. Quantos suicídios e quantos atos de desespero se produziram,
Quantos atos de loucura que eu próprio assisti. Tudo isso não podia deixar de me impressionar vivamente, a mim, que sou um chefe de numerosa família e compreendo melhor que ninguém o que significa a falta da proteção à família. Disse-me um dia Pedro Nuno Sousa Mendes, que eu tive a honra de conhecer, que assistiu de perto a estes acontecimentos, que o seu pai nunca se arrependeu do ato que praticou, embora tenha tentado no final da guerra que a sua situação fosse revista. Salazar, contudo, seria, como foi para outros que lhe tinham desobedecido ou contrariado, inflexível. Quem nunca deixou de tentar resgatar a sua memória foram os seus filhos primeiro e mais tarde os seus netos. E os frutos estão à vista. Em 1966, Sousa Mendes é reconhecido pelo Yad Vashem como justo entre as nações. Mais tarde serão plantados em Israel, em sua honra, 10.000 árvores. Em 87, como se disse, recebe a Ordem da Liberdade. No ano seguinte é reintegrado postumamente na carreira diplomática com o posto de embaixador. Em 1998, é criado em França um comitê em sua homenagem. 2 anos depois, nasce a Fundação Aristides Sousa Mendes. Um grupo descendentes nos Estados Unidos de pessoas que tinham recebido vistos funda a Sousa Mendes Foundation. Entretanto, e para além de inúmeros livros, artigos, filmes e documentários do que o de Teresa Olga e de Ana Andringa foi pioneiro, está online desde 2008 o Museu Virtual Aristides Sousa Mendes e foi inaugurado em 2017 Vilar Formoso, Fronteira da Paz, Memorial aos Refugiados e ao Cônsul Aristides de Sousa Mendes. A sua casa em Cabanas de Viriato está em vias de musealização. A 25 de abril deste ano foi apresentada no Museu Nacional da Resistência e Liberdade uma obra imaginada pelo seu neto Sebastian e terminada após a sua morte pelo escultor alemão Werner Klotz, que virá brevemente aqui para o Panteão. Em 2020, o Papa Francisco, relembrando a ação de Aristides Sousa Mendes em Bordeus, designou o dia 17 de junho como o Dia da Consciência e disse, nessa ocasião, que a liberdade de consciência seja sempre e em toda a parte respeitada. E penso que será aquilo que todos nós hoje quereremos. Muito